Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, se inscreva, já curte esse vídeo, eu vou falar de um tema super importante e o tema é família tóxica, tá? Então, se prepara aí, comenta também, porque é um assunto muito importante e que muita gente ainda precisa assimilar esse assunto. Quando se trata de família, de mãe, de pai, existe aí ainda uma barreira, né? Por quê? Porque muitas pessoas entendem que quando se trata de pai, mãe, irmãos, família, tudo é lindo, tudo é amor. E, infelizmente, na realidade, não é bem assim que acontece. Por isso, eu trago esse tema de hoje. Bom, já gravei um vídeo falando sobre a importância da família no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento de todos nós, né? Nós somos criança e tudo aquilo que ficou registrado na nossa infância hoje traz consequências positivas ou negativas. Quando eu falo sobre família tóxica ou família disfuncional, eu quero falar sobre aquelas famílias que trazem angústia e sofrimento emocional às pessoas, aos membros. E por que elas trazem angústia e sofrimento? Por causa do comportamento que elas alimentam, por causa do comportamento que elas têm. E o maior problema destas situações é que estas famílias, elas trazem imensos prejuízos psicológicos. Além desses prejuízos psicológicos, muitos têm dificuldade de identificar essa disfuncionalidade. Por causa do motivo que eu falei, é família, é amor, não é possível, na minha família não pode estar acontecendo isso. Então, quando a gente não identifica o ambiente tóxico, a gente também não consegue trabalhar na solução, porque não enxergou o problema, tá? Então, por isso que eu trago essa informação, por isso que a gente tem que falar sobre o assunto. Porque as pessoas que vivem em famílias disfuncionais e ainda não se deram conta disso, elas precisam perceber. Como que você trata um problema se você não identifica o problema? Né? Então, a gente tem que se olhar para a nossa realidade e abrir a mente para poder entender, não, realmente tem alguma coisa errada aqui na minha casa, aqui na minha família, e eu preciso ver que é isso para poder trabalhar, melhorar. E olha, os danos de conviver em uma família tóxica são inúmeros, tá? Por quê? Porque entra uma carga negativa tão grande e tão prejudicial que as pessoas que acabam sendo um pouco mais sensíveis, elas têm prejuízos ainda maiores. Eu vou te falar alguns dos principais danos para você entender a gravidade da coisa, tá? Então, vamos lá. Tem estresse, tem ansiedade, tem depressão, tem pouca autoestima, tem transtorno de personalidade, tem sensação de inferioridade, tem incapacidade de lidar com conflitos. Tudo isso pode estar nos membros desta família disfuncional, desta família tóxica, porque é exatamente isso que ela acaba desenvolvendo. Olha, dependendo da forma com que a gente é criado dentro da família, a gente acaba acreditando que a família é o que a gente tem de melhor. Né? Então, a gente olha para essa família e acaba compreendendo comportamentos, até comportamentos negativos. Porque como a família é o que eu tenho de melhor e eu cresci com essa crença, aprendendo isso, então, mesmo que hajam comportamentos negativos, aquilo não me faz olhar a família como uma família tóxica. Então, olha só para você ver como é que tudo está relacionado à forma com que você enxerga as coisas. Já tem a questão social, né? A sociedade e a cultura, ela impõe a você a ideia de que família é tudo de bom. Família é amor, família é carinho. Além disso, na sua própria família, você pode ter crescido aí intensificando essa ideia.
Ou seja, se você vive com uma mãe que te xinga o tempo inteiro, você não vai enxergar naquilo algo prejudicial. Porque mãe é aquela que ama, porque a família é o que você tem de melhor. E se ela te xingou, provavelmente é porque você mereceu. E muita gente acaba tendo essa ideia. Fala, não, eu devo ter merecido, porque a minha mãe só me xingou porque eu mereci, eu fiz alguma coisa errada. E aí você começa até a trabalhar ali na questão de que você precisa passar por isso para você ser uma pessoa melhor. Olha o perigo, porque quando você começa a assimilar essa ideia, você começa também a aceitar certos tipos de abuso na sua vida. E isso não é só os abusos dentro da sua casa que você pode estar sofrendo. Você começa a viver com pessoas e se relacionar com pessoas que praticam abuso psicológico em você também. A gente leva isso para fora. Então, tudo que você vive ali, aquela crença que você criou ali dentro da sua casa, você leva para a sua vida. E é aí onde muita gente se enfia em relacionamentos problemáticos, tóxicos e que levam a resultados e consequências gravíssimas. Eu vou trazer aqui para você agora alguns sinais que te ajudam a identificar se você vive uma família tóxica, tá? Vou falar por alto, porque depois eu vou fazer outros vídeos especificando e falando um pouquinho melhor sobre cada um desses comportamentos, tá bom? Então vamos lá. O individualismo, né? Quer dizer, cada um vive por si. Problemas de comunicação, as pessoas não falam muito de suas vidas umas para as outras, mesmo estando dentro da mesma casa, sendo a mesma família. Existe manipulação emotiva, ou seja, quando algum membro ele se vale da natureza emocional, por exemplo, a chantagem emocional de pais que utilizam o seu posto de pais, né, para obterem vantagens, ou carinho, ou atenção de forma egoísta, tá? Isso é manipulação emotiva. Outra coisa, os membros da família tóxica, eles acabam evitando falar sobre os problemas. Então, cada um guarda o seu problema para si, e aí isso acaba gerando uma tensão, né? Porque ninguém põe para fora, e aí gera aquele clima meio tenso. Existe uma distância emocional, ou seja, as pessoas não têm ali uma relação muito próxima ou afetuosa, né? Tem a falta de limites, então quando a criança é criada, por exemplo, né, sem limite, faz o que quer e acaba gerando isso aí, também gera desequilíbrio emocional, tá? Existem conflitos, muitos, né? As brigas são constantes dentro ali daquele núcleo. Geralmente é uma família inflexível. Não existe assim o respeitar de uma opinião, não existe o respeitar de uma postura, não tem isso, né? Então existe ali uma rigidez também em relação a mudanças. Quer dizer, se algum membro da família resolve mudar, se é uma pessoa melhor, os outros acabam interferindo naquilo e tentando diminuir essa força de vontade daquela pessoa. Acontece também inversão de papéis, ou seja, filhos que acabam por se sentirem obrigados a cuidar de seus pais, a ocupar o lugar dos pais, né? Tem muitos filhos que assumem o lugar dos pais numa casa, por exemplo, né? E também a repetição de padrão de comportamento, ou seja, tudo aquilo que aquela pessoa viveu, ela acaba levando para a família dela. Então, se ela tinha ali uma situação que era que ela vivia com abuso, ela vai acabar sendo também, podendo ser, né, um abusador futuramente. Podendo, tá? Isso não é uma regra. Às vezes a pessoa pega, né, uma versão aquilo e ela acaba sendo o oposto e criando a família dela no oposto daquilo que ela viveu. Porém, a repetição de padrão ela também acontece muito. Ou seja, aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, você repete com a sua família depois. Então, esses são alguns sinais de que você pode estar vivendo em uma família tóxica. Se você identificou alguma coisa, conversa com um profissional. Ter certeza se realmente é isso que você tem e como que você faz para viver nesse ambiente. Tá? E por que é importante identificar se você vive numa família tóxica? Porque quando você identifica
que você está vivendo num ambiente desse, você consegue agir, você consegue se cuidar, você consegue já começar a tratar dos prejuízos que você já teve e evita prejuízos futuros, porque o prejuízo ele é contínuo. Quando você olha e cuida e trata dos prejuízos e também começa a se prevenir para não intensificar os prejuízos que você já teve, você também está cuidando e protegendo, obviamente, de si, da sua vida pessoal, da sua vida profissional e dos seus relacionamentos. Como eu falei, a gente repete padrões. Ou, se você cria aquela imagem de que ser xingada te ajuda a ser uma pessoa melhor, você vai arrumar relacionamentos de pessoas que também vão fazer isso com você. E você não vai ter um relacionamento saudável. Então, ajuda também a você ter melhores relacionamentos, tá? Não é fácil lidar com essa realidade. A gente precisa ter coragem, precisa aceitar o fato de que existem essas famílias disfuncionais e que você pode fazer parte de uma. Então, quando fica muito difícil, pesado para você lidar com essa realidade, você precisa buscar ajuda profissional. Então, tem que se movimentar, tem que se mexer, tem que sair do lugar para você conseguir ajustar aí e buscar saúde. Então, tem gente que fala, minha família é toda problemática, mas isso não me afeta. Né? A pessoa não enxerga, mas assim, na verdade, ela pode ter comportamentos ali como timidez, autoestima baixa, insegurança, né? Dificuldade de se relacionar com as pessoas, que são comportamentos que trazem, sim, certo prejuízo para ela, mas que ela entende como sendo normais. É a minha vida, é o destino, eu sou assim. E não é. E não é. Ele está relacionado à forma com que você foi criado, à sua criação e a tudo que você aprendeu. Bom, espero que tenha ficado claro para você o quanto é importante o olhar para si, o quanto é importante falar sobre o assunto, os sinais para você começar já a identificar se você vive em uma família disfuncional ou não. E saiba, aqui eu deixo a orientação, procure um profissional da área. Eu estou à disposição também. Você pode fazer contato comigo através do meu site, ou através de mensagem privada, ou através dos comentários. A gente pode conversar a respeito e eu vou te ajudar e te passar uma orientação também que tem a ver com a sua realidade, a sua necessidade do momento. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.